Olha, o Fernando Diniz usa a criatividade e tem carta na manga para escalar um Corinthians bem criativo para os jogos decisivos da Copa do Brasil. Acompanhe esse vídeo aqui até o final para a gente comentar sobre algumas opções que o Fernando Diniz está treinando para o Corinthians ir sim competitivo para esse confronto depois de perder, né, Yuri Alberto, Zacarias Biagi e Rodrigo Garro. Apesar que tem detalhe do Garro que vai animar aí a torcida do Corinthians. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, porque aqui tem Corinthians todos os dias, análise pré-jogo, pós-jogo, então tudo você encontra aqui em primeira mão. Também, gente, hype esse vídeo para ajudar a gente aqui no nosso trabalho, ficar sempre no topo aqui do YouTube. Seja membro para conteúdos exclusivos e deixa o like, né? Claro, se você curtir esse vídeo. Agora, sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo, que é o que interessa, porque tem coisa boa aqui nesse vídeo para vocês. Olha, é decisão. O Corinthians precisa fazer bom jogo no Beira-Rio contra o Internacional. Porém, gente, no último jogo, né, na última quinta-feira, com toda a polêmica envolvendo o novo gramado da Neoquímica Arena, que já contextualizando aqui, né, para quem não está entendendo, foi trocado esse gramado, porém ele precisa de um tempo, né, para ficar 100% igual era antes da Copa do Mundo. E o erro da diretoria do Corinthians, de planejamento, que, cara, é uma coisa inacreditável, é ter trocado uma semana antes apenas da volta dos jogos do Corinthians. Então não deu tempo para a grama ficar 100%. E aí, gente, é lógico que esse gramado que estava na quinta-feira, óbvio que interferiu nas lesões, principalmente do Zacarias Biagi. Tá? A arena estava realmente um pasto, né? Porém, o Marcelo Paz, o Osmar Stable, enfim, e quem cuida da grama da arena falou, né? Eles falaram que até 4 semanas para ficar 100%. Então essas são as informações, primeiramente aí falando do gramado, e aí que tirou o Yuri Alberto desse confronto e o Zacarias Biagi da temporada, tá? O Rodrigo Garro, primeira notícia aqui para vocês, o Rodrigo Garro, ele treinou normalmente hoje e pode sim viajar com a delegação contra o Internacional, pode ficar no banco de reservas o Rodrigo Garro, então pode ser opção para o técnico Fernando Diniz. Agora, o que me chama a atenção no Diniz e o que eu comecei a gostar do Diniz, até porque eu não era a favor, né, da vinda do Fernando Diniz para o Corinthians, mas ele está conseguindo calar a minha boca, eu acho que é de muitos torcedores também, mas a gente tem que elogiar. Né? Eu não sou uma pessoa que grava o conteúdo, que só critico, que só arruma um problema para ganhar like e engajamento. Aqui não é assim. Aqui eu analiso o que realmente de fato está acontecendo, tá? E o Fernando Diniz, ele é aquele técnico que ele consegue se reinventar com o que ele tem. Ele não é aquele técnico que vai chegar, ai, pô, machucou, preciso de reforços. Não, ele se reinventa com o que ele tem dentro do elenco. Isso é um ponto positivo do técnico Fernando Diniz, que eu gosto bastante. E o que ele pode aprontar contra o Internacional, que, cara, faz muito sentido. Ou ele vai... Essa primeira possibilidade eu acho um pouco menos provável pelo jogo ser fora de casa, tá? Ou ele vai colocar uma 4-3-3, tá? Com o meio de campo um pouco mais compacto, ali com Ranieri, Breno Bidon e André Luiz, é o meio de campo compacto. É mais compacto, por exemplo, do que com o Rodrigo Garro, que não marca ninguém, a gente sabe muito bem disso. O poder de Rodrigo Garro na marcação é praticamente zero. Tá? Então ele coloca um meio campo compacto, um meio de campo que, por exemplo, o André Luiz até mais que o Breno Bidon, ele pisa muito na área, ele é um jogador que ele consegue se posicionar bem, que ele tem o chute de fora da área, já tem acho que 7 gols no Corinthians, agora me desculpem, eu não vou saber o número exato, mas já tem gols importantes no Corinthians, pisando na área, de fora da área, né? Então ele tem essa característica, ele lembra muito, cara, o Paulinho, né? Então, ele lembra muito o Paulinho, ele sabe se posicionar, a todo momento ele pisa na área para meter gol, então é um jogador que pode ser um elemento surpresa com a deficiência no ataque que o Corinthians tem com a saída do Yuri Alberto, tá? E é um meio de campo compacto, porque o André, ele é um segundo volante, ele é um cara, né, de marcação, então ele consegue compactar ali com o Ranieri, que jogou demais no último jogo, ele jogou de zagueiro, mas jogou demais. Então fica um meio campo seguro, com Bidon, André e Ranieri. E no ataque, gente, aí o Diniz, ele pode usar, como ele já utilizou isso nos treinos, o Dieguinho,
na esquerda, o Caio César na direita e o Lingard de 9, tá? Caio César na direita, Lingard fazendo camisa 9 e o Dieguinho na esquerda. Agora, outra variação nessa mesma 4-3-3 que o Diniz ele já treinou, não tô falando aqui abobrinha, tá? Não tô tirando as coisas da minha cabeça, ele já fez esses treinos. Pode ser a seguinte também, o Lingard caindo um pouco mais pela esquerda e fechando o meio de campo, fazendo essas variações que ele gosta muito de fazer, ele jogava muito assim no Manchester United, lógico que hoje ele não tem tanta velocidade, mas ainda é um jogador que tem mais explosão, por exemplo, do que o próprio Rodrigo Garro. Então, ele consegue fazer a ponta e fechar o meio de campo, ele consegue fazer isso tranquilamente e colocar, né, Lingard, Pedro Raul, um jogador mais centralizado, e Caio César. E aí, gente, acho que muita gente vai falar, mas o Pedro Raul, cara, eu também... Gente, eu só queria que o Pedro Raul sumisse do Corinthians. Porém, a gente aqui tá analisando como a cabeça do Diniz. E o Diniz, quando ele treinava o Vasco, ele gostava muito do Verratti, do Vasco, tá? Que tem as mesmas características do Pedro Raul. E o que ele fazia? Ele colocava o Ryan, ele colocava o André Gomes para correr para o Verratti. Então ele possa ser que ele faça também essa formação contra o Inter, tá? Mesmo fora de casa. Ele coloque o Caio César de um lado, o Dieguinho ou até mesmo o Lingard na esquerda e joga com o Pedro Raul centralizado, já que ele vai ter um meio de campo mais compacto, né? Então ele já fez esses treinos, pode ser assim, e é um time, eu vou falar uma coisa para vocês aqui bem sincera, tá? É óbvio que não dá para comparar Pedro Raul com Yuri Alberto, não dá para comparar Lingard com Yuri de camisa 9, apesar que na conclusão o Lingard ele é mais efetivo que o Yuri, tá? Na conclusão de jogada, o Lingard ele perde menos gols que o Yuri Alberto. Isso aqui é um fato. Agora, o Yuri ele consegue achar mais espaço, ele ataca o espaço muito bem, acho que é o melhor do Brasil, mas na conclusão de fato o Lingard consegue ser melhor que o Yuri, tá? Então eu vi muita gente na quinta-feira, inclusive eu falei, cara, acabou a temporada, já gravei vídeo descendo além em todo mundo, mas aí pensando friamente, indo atrás de informações, vendo como que tá o treino do Corinthians, a cabeça do Diniz, os trabalhos anteriores do Fernando Diniz, dá para ter esperança assim que o Corinthians possa fazer um bom jogo no Beira-Rio. Agora, a segunda opção do Diniz, que aí eu acho que é mais provável, né, por estar jogando fora de casa, é a seguinte, o Diniz, ele colocar o Ranieri de volante, Bidon e André Luiz na compactação, tá? E também, para fechar com o Ranieri de volante, o Alan. O Alan, que vem jogando bem, jogou muito bem contra o Remo, jogou muito bem o Alan contra o Remo. É um jogador que ele consegue passes, ele consegue quebrar linhas, é um jogador que a torcida critica muito, mas está fazendo bons jogos, sim, com o Fernando Diniz. E aí, gente, o Corinthians iria com dois atacantes, Lingard e Caio César. Então eu acho que é muito provável ser esse time que vá para o Beira-Rio, tá? No meio de campo, Ranieri e Alan fazendo a contenção, meio de campo mais seguro, meio de campo mais marcador, Bidon e André Luiz sendo jogadores que fecham o meio de campo, que vão compactar, que vão apertar a saída de bola do Internacional e principalmente o André Luiz podendo ser o homem surpresa e o Bidon fazendo a função do Garro que ele fazia na época do Dorival Júnior. Então o Bidon pode ser o camisa 10, o articulador, a mente pensante do Corinthians no jogo do Beira-Rio e o André sendo o elemento surpresa. E olha, gravem esse vídeo porque na segunda-feira vocês vão lembrar de mim. O André tem tudo para marcar nesse jogo do Beira-Rio, tá? Podem me cobrar aqui, porque ele é muito bom em fazer essa função que o Diniz vai colocar ele para fazer nesse jogo de Copa do Brasil. E aí, no ataque, sem surpresas, seria o Caio César, que é um jogador do 1 contra 1, é um jogador que pode aproveitar a zaga frágil do Internacional. Eu creio que o Inter não vá com o Félix Torres, mas a zaga do Inter entrega muito. Então, cara, tem tudo pro Caio César deitar na zaga do Internacional e o Lingard, na conclusão, ele pode ser aí que se dê bem
contra os zagueiros do Inter, porque é um jogador que já jogou muito assim na Premier League. É claro que o tempo passa, é lógico que o Lingard hoje não é o mesmo do Manchester United, mas ninguém desaprende a jogar bola. E o Lingard, sim, pode ser o cara decisivo também desse jogo do Beira-Rio. E eu acho, né, acho que na minha visão do Diniz, esses dois times que eu acabei de falar para vocês são os dois prováveis que ele vá para o Beira-Rio. Acho que o segundo é um pouco mais conservador, talvez o Diniz vá com ele. E aí, gente, eu não acho um time horrível. Eu acho que continua sendo um time melhor que o Internacional. É claro que Copa do Brasil é algo totalmente diferente de Campeonato Brasileiro. É claro que a fase do Internacional é tenebrosa, mas mata-mata, a parada é outra. Então, outra coisa também que o Corinthians pode se dar bem contra o Internacional é que o Diniz, ele o tempo inteiro, esse time do Corinthians, ele morde a saída de bola. Então o Internacional pode meio que se embananar nessa saída de bola e o Diniz, né, e o Corinthians, o Diniz pode se aproveitar disso também. Então, e no papel, é um time de qualidade, é um time que tem velocidade, é um time que tem infiltração, uma boa zaga, contenção ali com o Ranieri, com o Alan, um bom meio-campo com o Bidon, com o André Luiz, né, os dois talentos do Corinthians. Então, mesmo com a ausência do Yuri, com a ausência do Yuri Alberto, com a ausência do Garro, tá? Que pode aparecer aí no banco de reservas, e aí pode sim reforçar o time do Corinthians no segundo tempo. Zacarias Labiade estava vindo jogando muito bem, mas era banco, mas poderia ser um homem também surpresa para surpreender o elenco, o time do Inter. Mas eu acho que com esse time o Corinthians ainda consegue fazer um bom jogo e ainda é um time melhor do que o próprio time do Internacional. Então, agora é só esperar o jogo acontecer, mas são esses cenários que eu vim trazer para você, que não tá nada perdido, não tá nada perdido. Muita gente falando que já tá perdido, que a temporada acabou e não tá nada perdido, porque o Corinthians ainda pode ser muito forte nas mãos do Diniz. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, para mais, pós-jogo, a gente vai comentar muito dessa partida, muito dessa decisão, renovação do Memphis. Ninguém aguenta mais essa novela, então tá tudo na mesma. Não vou me aprofundar muito em questão da renovação do Memphis, porque tudo indica que ele chega na segunda-feira, já assinou com o Corinthians e tudo indica que ele já vai ser reintegrado. E aí pode jogar o jogo da volta contra o Inter? Acho pouco provável, mas tudo pode acontecer. E eu espero muito que vocês no próximo vídeo estejam aqui comigo. Vai ter muito pós-jogo, vai ter muito Memphis Depay, vai ter muito Fernando Diniz. E é isso aí. Se vocês gostam disso todos os dias, se inscreve aqui para você não perder nada. Então é isso, gente. Tamo junto, vai Corinthians e até o próximo vídeo. Valeu!